Ano de 2020, quem é que não vai ao mercado mensalmente e percebe que você entra com mais dinheiro e sai com menos itens? Quem é que não percebeu o aumento assombroso do tomate, da cebola e do alho? Já chegou a bater R$ 40 aqui em Salvador o quilo, por exemplo, né? Isso é o efeito desastroso da inflação descontrolada. Mas espera aí. A inflação de 2020 tem caído, tem reduzido. Mas por que a gente não sente isso no meio do bolso? E por que a inflação tão baixa nos moldes como está agora, ela acaba sendo ruim para a economia? Esse tema e entre outros que eu vou comentar nesse vídeo aqui agora. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow. Talvez você saiba, mas se não souber, eu te conto. A inflação nada mais é do que o aumento generalizado dos preços, ou seja, generalizado. Quem faz a medição da inflação, o responsável, é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o índice que é utilizado como parâmetro da inflação é o IPCA, tá certo? Existe o outro também chamado IGPM, só que os dois possuem bases de análise diferentes, tá? O IPCA em específico, ele vai pegar para fazer pesquisas famílias que possuem de 1 a 40 salários mínimos e eles têm uma cesta de produtos e serviços que eles utilizam para compor o IPCA. Pronto, papai, agora você sabe que o IPCA ele é o aumento dos preços generalizados. Tranquilo até aí? Quem é da época de 1980 e início de 1990 já conhece isso muito bem, porque viveu a chamada era da hiperinflação, onde os preços iam lá em cima e a gente não via o bicho cair de jeito nenhum. Eu não vivi essa época, mas depois quando você lê, e se você vai ao mercado como eu, você com certeza consegue sentir, lógico, não tanto quanto antes, mas também sentir o que rolava na época. E aí a gente tem, né, os pontos negativos da inflação alta, tá? Que é a corrosão do salário, ou seja, você ganha a mesma coisa, os preços aumentam, você perde o poder de compra, o poder aquisitivo, e se logicamente significa dizer que no processo produtivo, em tese, está sendo mais caro fabricar, porque em algum momento ali houve um desequilíbrio e aí o preço passa a aumentar e vai repassando para a cadeia produtiva. E aí, ao contrário da inflação, a gente tem a deflação, que é o que nós estamos vivenciando hoje, né? Durante esse período de 2020, por exemplo, a gente viu várias quedas do IPCA, né? Ou seja, não teve um aumento generalizado assim dos preços. Mas, carioca, se a inflação ela é algo ruim para a gente porque corrói o nosso salário, né? E eu entro no mercado e compro menos itens, por que a deflação é ruim? Porque a deflação, quando a inflação está muito baixa, ela é prejudicial para a economia se permanecer por muito tempo. Por que isso acontece? Porque tem uma parada chamada destruição de valor, tá? Destruição de valor. A gente está vivendo uma crise tão pesada, tão profunda, que entre oferta e demanda, alguém está ganhando em detrimento do prejuízo de alguma pessoa. Então, vou te dar aqui um exemplo. Um produtor, ele faz saco de arroz, feijão, produz um produto lá, um serviço que custou para ele fazer R$10. Ele vende aquele produto, aquele serviço por 12. Mas o mercado está tão ruim, a crise está tão grande que ele tem que vender por 9. Já sabe que vai ter prejuízo, mas ele vendendo por 9, ele vai ter um prejuízo menor. Então, ele não está criando valor no processo de produção dele, ele está destruindo o valor por conta dessa crise que a gente está vivendo. Dentro desse processo ainda, a gente tem também a questão da oferta e a questão da demanda. Quando a oferta ela é maior que a demanda, ou seja, eu estou ofertando mais do que eu tenho de compradores, o preço ele tende a cair. Para quê? Para que eu escoe a produção daquilo que eu já fiz e daquilo que eu já vinha fazendo. Então, oferta maior que a demanda, os preços tendem a cair. O contrário também vale. Quando eu tenho uma demanda que é maior que a oferta, os preços tendem a subir
porque quem tem maior poder aquisitivo, quem tem mais dinheiro, compra, negão. Então, a lei da demanda e a lei da oferta. O ideal para os dois é que se mantenham sempre em equilíbrio, né? Tenha um para outro, então nenhum sai perdendo em detrimento do outro, assim como é a natureza e assim como deveria ser a maioria das coisas, deveriam ser balanceadas. Então, dentro desse processo da inflação, existe também a nossa visualização sobre a oferta e a demanda dos bens que nós produzimos e que nós consumimos. E por que a deflação é ruim nesse caso? É por conta da sua causa. A gente está em uma crise tremenda, onde, primeiramente, tem um medo. As pessoas estão com medo de perder os seus salários, de perder os seus empregos, né? E com isso passam a consumir menos. Teve gente realmente que perdeu a sua renda, né? E que perdeu os seus empregos. Ou seja, no Brasil, o número, você pode checar aí, que ele aumentou o nível de desemprego no país. Com isso, acaba-se que reduz o consumo, tá? E aí a gente tem que lembrar que a produção, a oferta, sempre antecede a demanda. Então já tem, como eu falei anteriormente, a produção em curso. Então o que isso acontece? Como tinha produção em curso, tá? E ela não acompanha a demanda, o preço tende a cair. E então, aí nesse caso, o ciclo vicioso, cai a renda, cai o consumo, aumenta o endividamento da família brasileira, como também tem várias estatísticas dizendo sobre isso, tá? Cai a arrecadação de impostos, porque as pessoas estão consumindo menos, seja por medo, estão guardando mais dinheiro, ou seja realmente porque não tem renda. Então é por isso que o governo chegou, entrou e fez aí o auxílio emergencial para ajudar nesse processo de tentar aumentar o consumo. As empresas também reduzem os seus investimentos, ou seja, não vão ser mais tão produtivos. Por quê? Porque não tem justamente a demanda. Então, como não estão sendo produtivos, a gente viu, muita gente foi mandada embora porque reduziu o consumo. Eles achavam que não teriam porquê, no sentido econômico, não tem realmente sentido manter uma estrutura se não tem uma demanda para aquele nível de oferta. E aí, ciclo vicioso. Começa o desemprego, aumenta o desemprego e aí aquela bola só vai aumentando. Nesse processo todo, quem mais sofreu, logicamente, foi a população que tem uma renda menor. Isso porque a cesta que é trabalhada no IPCA para se calcular a inflação, ela tem itens que são essenciais, item básico, alimentação, e itens não essenciais como lazer e como os vestuários, né? Então o que a gente se percebeu? Que os itens que eram de alimentação, por exemplo, tiveram um aumento de preço por conta de sua produção, né, muito maior do que o nível geral do IPCA. Então, por exemplo, dentro dessa cesta, alimentos representava 4%, por exemplo, e o IPCA só representou 10%. Então, dentro dessa cesta todinha, o item essencial, alimentos, ele foi muito grande. Então, para a população que tem uma renda menor, sofreu maior impacto, porque teve que pagar mais por esses itens que são essenciais, que são básicos. E é por isso que quando a gente vai no mercado, quem vai no mercado geralmente tem a sensação de que os preços só aumentam, mesmo escutando-se no jornal, se vendo no site, que a inflação tem reduzido. Então quem está pagando mais por isso são as pessoas que possuem renda menor. Tem alguns pontos também que nós devemos considerar. Por exemplo, o cenário, tá? As pessoas modificaram logicamente o seu modelo de consumo de bens e serviços durante a pandemia. Contudo, o nível processual de fazer a medição da inflação baseado-se no IPCA não mudou, ou seja, a cesta trabalhada desde antes da pandemia permaneceu a mesma coisa, não teve alteração. Mas o consumo das pessoas, e a gente viu isso bastante, foram se modificando durante a pandemia toda. O outro ponto também é o risco. Por que o risco? Quanto mais tempo a desinflação se manter em níveis muito baixos, ela desencoraja as pessoas a não consumirem, ou seja, a adiarem o seu consumo. Então pense comigo, você sabe que nesse ano, por exemplo, a geladeira custa aqui R$850, mas vai chegando aí para o fim do ano, tem a Black Friday, tem aqueles mega saldões, tem o final do ano. Então o consumidor acaba postergando a sua compra, seja por medo
ou sabendo que a desinflação vai continuar aí por algum tempo. Então, em vez de eu comprar agora, eu vou esperar mais um pouquinho e eu compro no futuro, né? Esse é um pensamento comum da sociedade, então acaba se postergando o consumo na expectativa ou perspectiva de que a desinflação vai continuar acontecendo. Só que a produção, os insumos produtivos já foram consumidos no processo. Só que o dinheiro não está entrando, então tem um descasamento aí. Por isso que ocorre a destruição de valor, como eu falei isso no início desse vídeo. Gente, o câmbio também, cara, interfere bastante. O que é o câmbio? Relação entre moedas, tá? Então, quando o nosso realzinho está sendo desvalorizado e o dólar está sendo valorizado, os insumos que são atrelados ao dólar, como por exemplo o trigo, o arroz, a soja acabam também sofrendo influência do dólar, então fica mais caro produzir o pão, o biscoito e outros derivados aí. Por isso que a carne também teve um aumento substancial, né? Porque são itens essenciais que o ser humano precisa comer, independente se o preço aumenta ou acaba abaixando, tá? Então, nessa relação também comercial entre o dólar e o real, acabam também impactando na inflação e na desinflação. Também não podemos esquecer os efeitos sazonais, né? Que eles estão ajudando ou atrapalhando as plantações. Então, se o produtor precisar utilizar outros tipos de insumo para acelerar ou desacelerar ou não quebrar aquilo que ele se comprometeu já em um contrato de entrega, acaba também encarecendo a sua produção e quando repassa, chega ao consumidor final com um preço mais elevado. Tá, tudo bem, mas se a inflação ela é algo ruim porque corrói os salários e há aumentos dos preços, e a desinflação ao longo de algum período também é ruim para a economia, qual seria a inflação ideal? É uma ótima pergunta. Eu não sou economista e eu não vou responder aqui qual é o número ideal, porque isso não existe. Mas tem uma coisa que a natureza ensina bastante para a gente e é sempre manter o equilíbrio. Cada país tem que conhecer muito bem os seus números e saber qual é o nível ideal que pode manter ali a inflação. Eu sei que a inflação ideal boa é aquela inflação que, né, há o aumento, né, na construção do valor do processo produtivo, ou seja, não é quando eu tenho um custo por 10, eu preciso vender por 12 para ter o meu lucro, mas eu vendo por 9 para não perder. Isso é destruição de valor. Quando é uma construção de valor, seja aumentando um pouco a inflação ou reduzindo, o consumidor final não pode sentir, tá? Não pode sentir. Isso é considerado uma inflação ideal, que é mais ou menos aquilo que o Banco Central se mantém como premissa aí, ou visualização ao longo de 1 ou 2, 3 anos, né? Há relatórios da Focus também que indicam qual é a perspectiva de inflação para o país. Contudo, pelo que eu andei lendo, os especialistas em economia, que não é o meu caso, eles falam que uma inflação entre 3% a 4% ela é uma inflação ideal, por esse fato de que as pessoas não vão sentir que ela está acontecendo, tá? E é bom para as empresas porque dá uma previsibilidade, dá um planejamento para o futuro de como as coisas vão acontecer, para os níveis de investimento, né, em todos os setores. E aí falo da ala privada e da ala pública também. Então, dizem eles que o ideal seria entre 3% a 4%, que dá aí uma dinâmica com a inflação crescendo e que seja crescente também para o país se desenvolver. Bom, você percebe aí que eu falei um monte de variáveis, né? Mas são itens que a gente vivencia a todo momento e às vezes nem se dá conta. A gente vai no mercado com R$50 e só volta com 2 itens e se pergunta o que foi que aconteceu. A todo momento a gente vivencia isso. E, gente, políticas monetárias no Brasil não é fácil, não é algo tão simples assim. Às vezes a gente lê notícias aí, mete o pau no governo, mete o pau em todo mundo, mas não entende quão complexos são as variáveis. E não é só no cenário do Brasil a ser considerado, há também o cenário internacional que interfere muito significativamente nas nossas políticas monetárias. Mas eu espero que um pouquinho do que eu falei aqui sobre a inflação e principalmente nesse momento de deflação, como ela pode ser ruim para a gente,
que ela permanecer parada por muito tempo, eu espero que esse vídeo tenha agregado um pouquinho só de conhecimento para você. Então, se você curtiu, sentir à vontade, deixa o seu like, faça a sua inscrição, comente, coloque sua opinião sobre o que você acha e compartilhe com seus amigos que são empreendedores para eles entenderem como é que funciona ali a inflação no processo produtivo deles. Beleza? Um grande abraço carioca e até mais. Valeu!